Fala galera, beleza? Voltando aqui para a gente dar continuidade aqui nas nossas aulas de Google Planilhas. Essa é a quarta aula e a gente vai falar aqui de algumas coisas básicas. Vamos falar aqui de pincel de formatação, formatar, como moeda, como número. E vamos lá então. Vamos fazer o seguinte, eu vou formatar aqui essa coluna G, que tem alguns preços, só que está apenas com o número e o total também. Vamos clicar aqui nessa célula e a gente vem aqui em formatar, aqui em cima, e a gente vai formatar ela aqui, ó, nessa opção número, tem essa setinha, ele vai te dar uma série de outras opções, como número, como porcentagem, científico, contabilidade, financeiro, e aqui a gente tem moeda. Vamos formatar essa célula como moeda. Olha, tá vendo como mudou? Ficou tudo certinho aqui, já como em reais, botou a vírgula, dividiu aqui, tudo certinho. E o que acontece? A gente pode colocar essa mesma formatação para as demais células. Como é que a gente pode fazer isso? Tem uma coisa bem legal aqui que é o pincel de formatação, ou aqui no Google Planilhas, pintar formatação, que é esse rolinho aqui, ó. Você clica nele, quando ele está selecionado, se tiver uma célula que você selecionou, por exemplo aqui, esse que a gente botou como moeda, está selecionado, eu venho aqui no rolinho e aí ele fica selecionado também. Ou seja, eu estou copiando, eu estou pegando essa mesma formatação aqui para me colocar em outro lugar. E aí eu arrasto aqui em qualquer outro lugar que eu queira, por exemplo nessa célula aqui. Tá vendo? Ele copiou essa formatação aqui como moeda e colocou nessa célula aqui, tá certo? Vamos colocar para os outros também. Ó, selecionei a célula que eu quero copiar. Vou aqui no pincelzinho, no rolinho, e arrasto aqui nas outras que eu quero também. Tá vendo como ficou legal? Agora vamos aqui também para o total, porque ele é em dinheiro, total geralmente, e a gente vai colocar também. Selecionei aqui, vou no rolinho aqui e arrasto para todo mundo, e ele fica aqui com essa formatação de dinheiro, de real, né? É bem legal essa parte, porque a gente pode colar a formatação de qualquer lugar que a gente pegar para botar no lugar que a gente queira. Por exemplo, aqui, de pedido, eu posso copiar essa formatação e colocar aqui nessa célula. Ele trouxe todo o fundo negro, certo? Vou dar um Ctrl Z para poder a gente... vamos para outra coisa aqui que eu ia falar para vocês. Formatamos como moeda, usamos o pincel de formatação e a gente vai aqui para alguns operadores. Vamos começar com alguns operadores básicos. Como é que a gente faz essa planilha ficar um pouco mais automática, né? Mas vamos conhecer primeiro aqui os operadores. Por exemplo, a gente tem os operadores de mais, de subtração, de multiplicação. São esses que a gente usa na matemática. Então, vamos aqui simular aqui um valor qualquer. Vou botar aqui o 5 nesta célula, vou colocar o 10 aqui nesta outra célula, vou centralizar elas aqui para a gente ficar melhor de ver, e aí eu vou fazer o seguinte, eu queria somar esses dois valores, o 5 e o 10. Como que eu faço isso aqui? Eu quero somar ele aqui nessa célula. Como que eu faço isso? Alguém tem alguma ideia? Não tem? Pois vamos fazer o seguinte, eu posso fazer simplesmente colocar assim. Para a gente começar uma fórmula, a gente tem que colocar igual sempre. O igual, ele diz para a planilha que aquilo ali não é só um texto, que eu estou querendo fazer usar uma multiplicação, uma subtração ou outra coisa mais automatizada. Então, eu dou o igual aqui, ele já me pergunta se eu quero somar. Olha, já me sugeriu, porque eu estou na coluna G, ele já me sugeriu todo esse intervalo aqui, mas eu não quero. Eu quero somar essa célula aqui que tem um 5, então eu vou selecionar ela. Ó, tá vendo que igual é 10, que é o valor que eu tenho aqui 5. Aí eu vou colocar mais, o sinalzinho de mais aqui no meu teclado. Eu clico o maisinho aqui e seleciono outra célula que eu quero somar também. Eu, no caso aqui, o 10. Ó, então eu vou somar o E10 com o F10. E agora, se eu der Enter aqui, ó, o que acontece? Ó, tá vendo? Ele somou os meus dois valores. Tá vendo? Deu 15 aqui. A mesma coisa para o outro sinal, por exemplo, de menos, subtração. Eu posso... Agora, como é que eu acesso essa célula aqui? Como é que eu faço para me achar de novo essa fórmula aqui?
Quando a gente seleciona a célula que tem a fórmula, ele aparece lá em cima aqui, ó, onde tem esse FX, que é o campo de fórmula. A gente pode manusear ela por aqui também, ou aqui dentro da própria célula, certo? Ó, então, se eu clicar na célula e também der um F2, ó, ele entra na minha célula para buscar a fórmula, tá vendo? Então, agora vamos supor que eu não quero... Eu vou limpar aqui ela, vou dar um delete. Deixa eu dar um delete aqui. Pronto, ele limpou a fórmula toda, ó, nem aparece mais lá no campinho lá de fórmula. Vamos gerar outra fórmula que seria a de menos. Então, eu quero colocar aqui 10 menos 5. Eu vou começar novamente a minha fórmula usando o sinal de igual para indicar que eu estou fazendo aqui uma fórmula. E aqui eu vou colocar o F10 com o meu sinalzinho aqui no teclado, menos o meu E10. E vou dar Enter. E olha, 10 menos 5 é 5, certo? A mesma coisa com os demais sinais. Vamos entrar aqui na célula do F2. Entramos, a gente pode apagar. Vamos novamente. Então eu quero agora multiplicar. Sinal de igual, vou multiplicar 5 vezes 10. Como é que eu faço essa multiplicação de vezes aqui? É o x, será? Não. Então eu não quero o x. Eu quero o asterisco, que é você Ctrl Shift 8. E aí você coloca aqui a célula que você quer multiplicar. Então é o E10 vezes o F10. Então você dá Enter e pronto, ele multiplicou 5 vezes 10. Ok? A mesma coisa aqui com o sinal, qual outro sinal? Divisão, por exemplo. Vamos deletar aqui, deletei. Vamos dividir 10 por 5. Mesma coisa, igual F10. A gente vai usar agora aqui a barra. Tá vendo? Dividido para E10. Dou Enter. Pronto. 10 dividido para 5, 2. Viu, galera, como é legal esse tipo de automação? Esse que é o legal das planilhas. A gente não pode criar uma planilha para poder ela se transformar em algo que a gente vai ter muito mais trabalho do que antes. A gente tem que ir criando as planilhas, buscando as maneiras de automatizar ela, certo? Para poder ela nos dar resultados mais eficientes. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi bem basicão, mas isso aqui já é um grande começo para quem está iniciando aí e aprendendo devagarzinho as fórmulas, os sinais e a maneira de usar de melhor forma aqui as planilhas. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente na próxima aula vai falar sobre um outro assunto. Eu não vou falar aqui agora, mas eu vou verificar qual o assunto melhor para vocês conseguirem assimilar melhor. Tranquilo?